Fala pessoal, estamos de volta para falar de um vídeo aqui que fez muito sucesso aqui no canal, que é o abaulamento de disco. E aí, esse vídeo gerou várias perguntas e a gente vai responder algumas delas aqui para tirar essas dúvidas que vocês ficaram quando viram esses vídeos. Então a gente vai deixar aqui o link também desse vídeo, que é o abaulamento, que tem uma explicação bem completa do que é, quais são os melhores tratamentos, o que pode gerar ele. E aí a gente vai responder algumas perguntas aqui. A primeira pergunta aí que foi mais feita é se esse abaulamento, se esse diagnóstico, ele tem cura. O que é preciso fazer, se eu faço cirurgia, se eu não faço, se tem cirurgia para isso ou não. Então vamos lá, para ficar claro. Primeira coisa, que o abaulamento de disco, ele é um processo muitas vezes natural. Então o que a gente brinca é que o abaulamento, ele é como se fosse uma ruga. Então a ruga na pele é um processo natural de envelhecimento. Então o músculo ficar mais flácido é um processo natural. E às vezes o disco intervertebral, que é como se fosse um amortecedor entre uma vértebra e outra lá na coluna, ele pode apresentar alterações que são naturais no decorrer do envelhecimento. Então, na maioria dos casos, o problema em si não é o abaulamento. Você pode ter o abaulamento, mas a causa da sua dor não é essa. Isso aí é um processo natural. O abaulamento muitas vezes vai ser um processo natural. Se é um processo natural, por que eu vou mexer num processo que é natural? Então, a primeira coisa que tem que ser feita é ver qual é a influência desse abaulamento na sua dor. Se esse abaulamento está influenciando diretamente na sua dor ou não. Porque se for somente um processo natural, não tem por que eu dar importância para esse diagnóstico. Eu tenho que investigar a causa da dor, que as causas dessa dor podem ser diversas. Todas as dores que a gente sente são multifatoriais. O que quer dizer isso? Que tem mais de um fator que está gerando essa dor. E identificar esses fatores. Pode ser uma falta de movimento da coluna, pode ser que eu tenha pouca mobilidade na coluna e isso está me levando a ter dor. Pode ser que eu tenha pouca estabilidade, que os músculos do meu tronco não estão funcionando para deixar minha coluna estável e aí por isso que eu posso estar sentindo dor. Pode ser falta de força muscular. Então pode ser que você aumentou a sua demanda além do que seu corpo aguenta. Então você começou a fazer uma atividade que você não estava acostumado, seu corpo não estava preparado para aquilo. E aí você fez isso. E aí isso gerou uma sobrecarga. E essa sobrecarga que começou a gerar os sintomas, gerar dor. Então tem que ser feita essa análise geral, multifatorial, do que está causando essa dor. E ver se realmente o abaulamento tem alguma influência nisso ou não. Que a influência dele pode ser mínima. Porque, igual eu estou explicando, o abaulamento é um processo muitas vezes natural. Isso que eu estou falando já é comprovado cientificamente. Eles fizeram estudos, pegaram pessoas sem dor nenhuma, sem sintomas nenhum na coluna e fizeram ressonância nessas pessoas, que é o exame de imagem. E aí, eles pegaram por idade, de 20 a 40 anos, fizeram ressonância nessas pessoas que não têm dor nenhuma. E aí, 40% das pessoas de 20 a 40 anos apresentam alguma alteração no exame. Apresentam ou abaulamento discal ou desidratação discal. Então, que são alterações que são normais. Muitas vezes são alterações que são normais com o decorrer do envelhecimento. E as pessoas não apresentavam dor nenhuma e tinham essas alterações. Ou seja, essa relação de abaulamento com dor não é direta. Então, isso que tem que ficar muito claro. E aí depois eles fizeram de 40 a 60 anos, de 60 a 80 anos, e esse índice de aparecer essa alteração de abaulamento no exame só vai aumentando. Então, de 40 a 60 anos, 60% das pessoas, ou seja, mais da metade das pessoas, tinha algum tipo de diagnóstico no exame, o laudo lá aparecia abaulamento, só que ela não tinha dor nenhuma. De 60 a 80 anos, 80% das pessoas tinha algum tipo de alteração no exame de imagem, sem ter dor nenhuma. Então isso mostra pra gente que essa relação não é direta. Beleza, agora vamos lá. Você foi diagnosticado com isso, você fez essa avaliação que eu estou explicando aqui, conseguiu contemplar todos os fatores que podem estar causando a sua dor, além do abaulamento, e dentre eles você identificou que o abaulamento é um fator importante. O que eu faço com isso? Primeira coisa, a cirurgia não é indicada nesse caso de abaulamento. Por quê? Porque o abaulamento, geralmente, ele acontece de pressões excessivas na coluna, no disco intervertebral, pressão de uma vértebra na outra.
Essa pressão, ela vem ou por falta de mobilidade, então sua coluna movimenta mais uma região do que outra, ou por falta de estabilidade. Seus músculos não estão conseguindo absorver tanto a carga, eles não estão conseguindo gerar uma estabilidade suficiente na sua coluna, está gerando mais pressão no disco. Então, essas são as causas principais do abaulamento. Se você não atua nessa causa, vamos supor que você faz uma cirurgia, só que não retira a causa, que é essa falta de mobilidade ou essa falta de estabilidade. O abaulamento vai retornar do mesmo jeito, porque a causa não foi retirada. Então, a cirurgia ela não é indicada nesses casos. O que é indicado é o tratamento fisioterapêutico, à base de exercícios, para capacitar o seu corpo conseguir aumentar a quantidade de movimento que ele tem, aumentar a estabilidade. Aumentando a capacidade do seu corpo, você consegue fazer suas demandas do dia, andar, correr, ficar sentado, em pé, fazer atividade física. Capacitando o seu corpo, a capacidade fica maior do que a sua demanda e isso acaba com as suas dores. Então esse que é o tratamento eficiente para o abaulamento. Um exercício físico individualizado com base em uma avaliação individual. Por quê? Porque cada pessoa vai ter um tipo de disfunção, que vai ser preciso um tipo de intervenção específica, um tipo de exercício específico. Então, 5 pessoas com abaulamento vão ter tratamentos totalmente diferentes, porque as causas vão ser diferentes da dor. Então, você precisa de uma avaliação individualizada, específica para o seu caso, para conseguir rastrear aqueles fatores que eu expliquei lá no início, que podem ser os fatores que estão gerando a dor. Depois de rastrear isso, você vai precisar de exercícios específicos para cada um desses fatores, e esse que vai ser um tratamento mais eficiente, porque você vai capacitar o seu corpo para você conseguir fazer as suas atividades do dia. E aí você capacitando o seu corpo, independe se você tem abaulamento ou não, porque seu corpo vai estar com recursos e ferramentas suficientes para fazer tudo que ele tem no dia. Então isso resolve o seu problema, da dor. Então essa é a cura para o abaulamento. Se o abaulamento realmente for um problema, porque o abaulamento, igual eu expliquei, é um processo natural. Então esse é o melhor tratamento. Para ficar claro aí, a cirurgia não é indicada e em qualquer situação ortopédica, qualquer problema na coluna, a cirurgia ela sempre vai ser o último caso. Você tem que tentar o tratamento conservador, que é o tratamento baseado em exercícios, tratamento baseado em educação, tratamento baseado em orientação. Se esse tratamento for falho, a cirurgia pode ser uma alternativa dependendo do caso. Mas ela nunca é a primeira opção para qualquer disfunção na coluna, qualquer diagnóstico. A cirurgia, na maioria das vezes, ela vai ser o último caso. Então você tem que fazer o programa de exercícios aplicado para o seu caso. E aí, então, para resumir, abaulamento tem cura. Você tem que fazer uma avaliação individualizada e os exercícios específicos para o seu caso. E a cirurgia ela é contraindicada para em caso de abaulamento. Beleza? Até o próximo vídeo. Um abraço.